porque assim, lógico, a gente precisa fazer ter o discernimento, né? É o que eu falei. A gente precisa saber a hora de falar, mas a gente precisa saber a hora de calar também. E muitas vezes as pessoas não estão muito acostumadas quando a gente fala, né? E aí, às vezes você pode ouvir esse tipo de coisa, né? Mas está tudo certo também. Não tem grandes conflitos, não. É só a minha experiência material, né? Eu ser espiritual, experienciando a vida. Exato. Se a gente não tivesse que passar por todas essas coisas, a gente não estaria num planeta que é mais de 70% de água. Em outras esferas, você não tem as emoções que a gente tem aqui. E sem passar por esse tipo de emoção, veja, o yoga e as artes marciais e a nossa experiência terrena, eles têm uma grande semelhança. Nas artes marciais, você aprende todos os golpes possíveis para não usá-los. Sabe por que que a gente, nas artes marciais, aprende todos os golpes para depois não usar? Porque só quando você sabe usar e não usa, é uma escolha. Não saber usar e não usar é covardia, é medo. É claro isso para vocês? Que só quando eu tenho a maestria sobre algo, usar ou não é uma escolha. E aí, como eu sei usar, eu posso escolher não usar. Da mesma forma, no yoga, a gente aprende a colocar o nosso corpo em todas as posições possíveis e imagináveis, para depois sentar e ficar quieto. Porque eu só posso escolher ficar quieto quando eu sei colocar meu corpo em todas as posições possíveis. Senão isso é preguiça, tamaguna na mente. E na nossa experiência material, eu só posso não sentir algo quando eu já senti tudo. E eu só aprendo a ter maestria sobre as minhas emoções, sentimentos, quando eu já vivenciei essas emoções e esses sentimentos. Não quando eu reprimi essas emoções e esses sentimentos. E aí eu tenho maestria sobre a raiva. Por isso eu não fico com raiva. E aí eu tenho maestria sobre o desequilíbrio. E aí eu não me desequilibro. Percebem a sutileza de todas essas coisas? Porque a gente quer ter uma vida sã, mental e emocionalmente, sem ter vivido as emoções, né? Como é que eu posso ter maestria sobre as emoções se eu nego sentir coisas? Porque eu acho que é errado. É feio ficar com raiva. Imagina, eu sou professor de yoga, onde já se viu ficar com raiva? E aí, ao invés de eu viver a raiva para entender o porquê ela existe e entender que a raiva não é um problema, os meus desejos contrariados é que são, por isso eles me geram raiva, eu vou passar a minha vida inteira fingindo que eu não tenho raiva, vou continuar tendo os meus desejos, os meus mimos, e cada vez que os meus mimos não forem satisfeitos, eu fico com raiva, e cada vez que eu fico com raiva, eu reprimo esse sentimento,
e depois ele explode como qualquer tipo de outra doença por aí. Não é? A partir do momento que eu aceito que a raiva existe, eu tenho condições de aprender a lidar com ela, inclusive de canalizar esse sentimento de forma extremamente positiva. Porque quando você sente raiva da sua ignorância, você larga dela. Já pararam para pensar isso? Que eu posso usar a raiva, inclusive, para me libertar do meu estado de ilusão e de ignorância que eu me encontro? E que é a raiva, muitas vezes, que é o combustível para você sair da sua zona de conforto? Por isso, será que é um sentimento tão ruim assim? Ou ele só está sendo mal canalizado? Pensem. Façam uma reflexão e entendam que se a gente está aqui, não é para ficar reprimindo emoções, é para aprender a lidar com elas e poder, né, através disso, ter uma experiência material mais harmônica, mais equilibrada, mais produtiva, mais um monte de coisa. Mas não é fugindo de alguma coisa que a gente adquire maestria, nem negando, nem jogando para debaixo do mat. Se você joga muita coisa debaixo do mat, depois nem Tadasana dá para fazer direito, porque os pés não estão planos. Não é? Tapetinho tá tudo cheio de emoções mal digeridas. O outro ponto é o que ajuda a gente a aprender a lidar com isso. Prestem bem atenção no que eu vou falar.